Está iniciando mais uma edição do nosso programa Cultivando o Amor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Este tema que, na sociedade em que nós vivemos, ele é um pouco relativo, mas para nós que acreditamos na graça do matrimônio, ele é muito importante para a família, para as nossas famílias. Venha conosco. Desta família que hoje, de uma maneira especial, nós temos a graça, a presença do Acácio e da Cris. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Vanderlei. Por favor, se apresentem um pouco mais. Muito feliz pelo convite, né, da gente poder testemunhar um pouquinho da nossa história, do nosso casamento. Eu sou a Cristiane. Eu sou o Acácio. Nós somos casados há 8 anos e temos 3 filhas, né? A Giovana de 5 anos, a Manuela de 2 anos e a Luana de 1 ano. Isso aí. Não dá nem para acreditar que em 8 anos de casamento a nossa vida iria mudar tanto. Em tão pouco tempo, né? A gente fala, nossa, 8 anos, né? Mas parece que foi ontem que a gente casou. 8 anos, 3 filhas. 8 anos de muita experiência já vivida, né? Acredito que já existe uma boa bagagem diante desses 8 anos que vocês podem, né, até mesmo compartilhar conosco. Como que foi o casamento? Como que surgiu? Como que aconteceu? Como que o Acácio foi parar na vida da Cris, a Cris do Acácio? Como que foi essa mistura? Foi meio doido, assim, né? Vale ressaltar que eu não era da igreja, né? E o Acácio já era, né? Olha que bonitinho. Quem vê, né? Quem vê, pensa. Não era nem um pouco, muito pelo contrário, eu estava bem afastada, né, dessa realidade da igreja, principalmente a igreja católica. Conhecia um pouco mais, era a Assembleia de Deus, por conta da minha família, né, então era onde eu ia de vez em quando. E nós nos conhecemos por conta de amigos em comum, né? Mas quando eu conheci o Acácio, ele era noivo e eu namorava. Mas depois de um ano, onde ele já tinha terminado o noivado e eu já tinha terminado este namoro, a gente se reencontrou pelas redes sociais, que hoje está bem alta, né? Na época não era tanto, mas a gente se reencontrou por Orkut. E aí começou a nossa história. Verdade. E interessante que diante também da marca, né, que ficou de um antigo relacionamento que eu tive, eu não queria entrar num relacionamento para sofrer, né? Eu tinha muito certo que eu queria constituir família e quando eu encontrei a Cris, né, novamente, né, tipo, mandei mensagem para ela, aí liguei para ela e falei para ela, ó, se quiser me encontrar, se quiser ficar comigo, não tem esse negócio não, vai ter que namorar, nós vai casar. E assim foi feita a proposta para ela, diante da história dela também, ela achou a proposta interessante, diante do que ela tinha vivido também, e as cartas foram colocadas na mesa ali. E a gente pôde começar a trilhar o nosso se conhecer. Começamos a trilhar o nosso namoro, o nosso processo de conhecimento e para de fato ver se ia dar matrimônio ou não, se ia dar jogo ou não. Pelo que vocês estão falando, foi uma experiência, a Cris de uma outra religião, o Acácio já católico,
e não deu algum problema, alguma dificuldade em relação a isso? Como foi superar isso? Quem cedeu? Como que foi esse contexto da realidade mesmo, da fé, daquilo que cada um acreditava? Eu entendo que em algum momento nesse processo, ainda mais hoje com 8 anos de casamento, a gente consegue olhar o processo como um todo, né? Mas eu entendo que já no namoro, no noivado, essa diferença de cultura, de religião, ela vai vir à tona. Alguma das partes vai ter que ceder em algum momento, né? Vamos imaginar, se a pessoa é católica e faz questão do rito católico, e a pessoa for evangélica e faz questão do rito, alguma das duas partes vão ter que ceder, né? Eu estava iniciando o meu relacionamento com a Cris, mas eu respeitei. Eu não estou somente namorando com a Cris, não estava somente namorando com a Cris naquele momento, eu estava namorando com a família. Então eu precisei respeitar o espaço da família. Mas a partir do momento que eu fiz o convite para a Cris conhecer a minha história, que a Cris pudesse namorar com a minha história, a Cris começou a se apaixonar também por este Deus que começou a ser revelado na vida dela também. E a Cris começou a fazer a opção de professar a fé católica, né? Então ela não tinha crisma ainda, ela foi crismada e ela começou a mergulhar, ela começou a se aprofundar na fé católica e ela optou, né, em seguir esse caminho junto comigo. E assim a família dela também pôde entender. Eu acho que o fato da firmeza do Acácio fez muita diferença. Ele sempre deixou muito às claras aquilo que ele queria viver enquanto um namoro, né? Dizia, né? Eu não entendia nada na época. Namoro santo. Meu Deus. Vou namorar com um monte de santo, né? Que entendia na época, né? Em volta. É sensacional. Mas ele foi sempre muito claro em relação a isso, né? De procurar viver a castidade, de ser acompanhado de alguma forma, né? Na época ele frequentava os grupos da paróquia. Eu não entendia era nada, né? Não sabia nem rezar o terço direito, assim, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu estava aberta para viver aquele momento, né? A proposta dele foi muito diferente de qualquer outro menino que tenha passado na minha vida. Nunca tinha feito essa proposta. Era sempre outras, né? Era sempre só ficar, enfim. Não, ele fez uma outra proposta diferente. Então aquilo já me chamou a atenção, né? Falei assim, isso aí é diferente, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Pensei na época. E quando ele foi apresentando tudo isso, algumas coisas para mim começou a fazer sentido, né? A companhia, me abrir de ir até a igreja, frequentar os grupos que ele frequentava, da juventude, que era algo que me chamava atenção, mas eu não era inserida em nada. Mas no começo, assim, eu confesso que por um ano do nosso relacionamento, eu ia na igreja por conta dele. Isso para mim era muito claro. Eu ia porque eu gostava de estar com ele. Ele tocava bateria na missa, no grupo de oração, então eu ia, acompanhava, achava legal, o pessoal era legal também. Mas eu fui ter o meu encontro pessoal com Deus depois de um ano, né? Eu fui me abrindo nesse um ano e aí chegou um certo momento que eu descobri que eu não estava ali, não era mais pelo acaso, eu estava ali porque eu tinha encontrado um outro sentido na minha vida, né? E ali eu pude entender que independente dele, se esse namoro fosse dar certo ou não, era com Deus que eu queria viver esse namoro também, né? Então aí a gente começou a trilhar de fato um outro caminho depois desse um ano, né? Quando de fato a gente decide, as coisas parecem que se abrem, né? Então ali eu tomei mesmo a decisão de ter essa vida em Deus também. Aí o relacionamento ficou mais interessante, foi a 3, né? Foi a 3. Que legal.
Se você estiver gostando, não deixe de dar o seu like, compartilhe esse vídeo, né? Já faça essa propaganda para que você nos ajude nas redes sociais. Vai aí ajudando esta família, faça parte dessa família instrumento de Deus. Que legal poder passar por este processo do namoro, dando uma oportunidade de viver algo novo, né? E partindo do homem, é algo muito diferente, né? E passado esse tempo de conhecimento, passado o tempo do namoro, veio o casamento. Não, eu não tenho o que reclamar, assim, né? De fato, falar do casamento, a gente tocou a graça de Deus, a providência de Deus em tudo. Né? Ali a gente tinha certeza desse passo, né? Depois de ter vivido esse tempo de namoro. Vivemos um ano de noivado, né? Pro casamento, um ano e pouquinho. A gente se preparou para aquele momento, né? Vivemos muito bem após o casamento, né? Foram 2 anos, assim, de conhecimento. Ele veio todo com a cultura dele, né, lá da casa dele, e eu com a minha, né? Chegamos em casa, descobrimos ali que a gente ia ter que viver um outro momento, né? Descobrir como que ia andar nós dois. Como né? ia ser essas duas culturas, Sim. os Debaixo dois do mesmo teto. debaixo do mesmo mesmo teto. teto. Cada um pensando de um jeito, cada um entendendo as coisas de um jeito. Eu fico imaginando você que está assistindo, né, também faz esse questionamento, né? Foi fácil? Não. De maneira nenhuma, porque no noivado já começa essa questão dos atritos, né? Porque você começa a conhecer a história da pessoa no namoro, mas chega no passo do noivado, e no nosso caso a gente teve 1 ano aí para planejar essa linha de chegada, que não é nada de linha de chegada, é um recomeço, é uma nova história que está se iniciando, né? E nesse período do noivado você vai ter que decidir várias coisas. Não é fácil lidar, porque você está na tua casa ali, né? Você deu o seu sim ali no altar, o padre abençoou ali essa questão, Deus abençoou, Deus constituiu uma família ali no altar, mas essas questões já começaram a ser trabalhadas no noivado, porque você precisou começar a dar as tuas opiniões numa situação comum. No presentinho que vai dar ali no casamento, as músicas para celebração, sei lá, lista de presentes, se assim se assim decidiu ali no casamento, nós optamos por isso. Os conflitos começaram ali. E essa situação do noivado, a gente acha que vai acontecer somente ali, não nesses 8 anos de casado que a gente trilhou até aqui, e com a graça de Deus nós vamos continuar trilhando. Aconteceu diversas vezes, né? E vai continuar acontecendo. Só que se o diálogo não é exercido, eu acredito que você está levando para dentro da tua casa um grande problema. Vocês estão falando que o diálogo ele é fundamental para a relação do casal. E quando surgiram as dificuldades? Aí foi Como difícil. foi lidar, como foi ter esse diálogo, como foi suportar até mesmo as dificuldades e as limitações um do outro? Como diz a palavra, né? Dificuldades é difícil, né? Mas uma das coisas que a gente sempre fala, né? Quando tem a oportunidade de testemunhar um pouco, né? Dessa questão do casamento, que a gente não tem noção das promessas, né? Que a gente faz lá no altar, né? Ali perante Deus, né? Que Deus é muito sábio, né? Que nos faz essas promessas. Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza e na pobreza.
Quando a gente casa, a gente não tem noção dos juramentos que a gente faz no altar. E é até engraçado. É assim, porque Vanderlei é muito bonito e eu vejo assim mesmo como muitos casais, a gente participa de vários casamentos e parece que é o fim de, de uma etapa e não é. É o começo de uma nova história, mas assim, a gente não tem dimensão do que vai vir, né? E a igreja, assim, eu me apaixono cada vez mais e poder viver de fato com a própria vida, os juramentos que nós fazemos no altar é muito complicado, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, você tocar de fato essas coisas é muito complicado. Porque elas chegam, né? Elas Chega pra chegam. todos. Se não chegou na tua vida ainda, meu irmão, alguma dessas dimensões, Com se certeza. prepara que vai chegar. Não é, ai, nossa, tá rogando praga, alguma coisa. Não, é a história da humanidade, da vida. A vida é volátil mesmo, vai chegar uma situação, né? Por exemplo, uma situação de morte na família. Vai chegar, a gente vai lidar com essa situação. E a gente vai se deparar com situações muito Da delicadas. própria doença, né? Pra vocês. Foi no nosso caso, né? Foi no meu caso. Eu acho que, na verdade, a gente tocou as 3 dimensões, né? Porque, no nosso caso, veio, sim, essa questão da enfermidade do meu marido, mas que acabou trazendo também essa tristeza e a gente vivendo também esse volta da pobreza, porque mexeu com o nosso financeiro, né? Totalmente. Então, foi um tempo difícil, né? Nós, por 2 anos, a gente viveu muito bem, né? Pôde aí contemplar a outra parte dessa alegria, gozar dessa saúde, né? Dessa riqueza também, né? Naquele tempo. Mas depois de 2 anos a gente teve um problema, né? Voltando de umas férias legais, né? Onde a gente se deparou com essa enfermidade do Acácio, né? E ali naquele momento a gente ficou sem saber o que fazer, né? Porque mexeu com todas as estruturas, né? Então, assim, você trouxe algo muito importante, né? Dessa questão do suportai-vos, né? Muitas vezes a gente não sabe o que significa de fato essa palavra, né? A gente até brinca, suporto ele. Mas quando a gente faz uma outra leitura, a gente vai entendendo o que é ser esse suporte. Nesse tempo onde bateu essa dificuldade da enfermidade, eu lembro de 2 situações assim que ficaram bem marcadas, né? Uma foi que quando o Acácio passou mal, quando ele ficou doente, a primeira coisa que eu fiz, não sei se você vai lembrar, mas eu liguei para a comunidade, quando a gente conseguiu marcar o psiquiatra, né? E eu liguei para a comunidade, eu não sabia o que fazer, eu queria falar com o Padre Fábio, né, hoje, ou com o Vanderlei. Quem me atendeu foi o Vanderlei na época. E ele direcionou, né? Eu estava bem aflita no telefone e ele me direcionou, vem para cá, traz o Acácio para cá depois da consulta. E o Acácio não queria ir, enfim. E aí nós fomos, né? Ali de fato eu pude entender o que iria acontecer mais para frente, né? Que não iria ser fácil, mas que era um momento de adoração, mas que tinha aquele Jesus que iria cuidar de tudo, ia cuidar dessa situação, né? E uma outra, o que veio muito forte nesse tempo, né? Ao mesmo tempo que eu me deparei, né, com esse consolo de Deus ali, que Jesus ia ser esse suporte para nós, também vem o mundo oferecer outras coisas também, né? Que para mim foi oferecido. Na época eu trabalhava em um hospital e todo mundo do hospital, quando vinha falar comigo sobre essa situação, porque eu acabava partilhando, porque foi um tempo difícil, e as opções que me davam era da separação, né? Era de me separar do meu marido. Como que você vai viver com ele passando por essa situação? Você não merece, né?
ficar com ele, passar por dificuldade financeira, você pode mais, né? Foi isso que foi me oferecido no trabalho. Mas naquele momento eu pude voltar o meu olhar para o momento que a gente viveu, quando eu levei o Acácio, né, lá para a comunidade, a gente viveu esse momento de adoração. Então foram duas coisas que ficou muito marcado para mim, assim, né? Porque a opção a gente tem. E aí quem faz a decisão somos nós. E aí o que eu quero? Eu quero só suportar ele ou não? Eu quero ser esse suporte, né? Que eu acho que isso que precisa ficar claro dentro de um casamento. Nem sempre vai ser essa alegria. Mas nesse momento de dificuldade, nós precisamos ainda mais ser esse suporte para que a gente possa caminhar juntos, né? Jesus nos ensina que para que a gente possa alcançar essa graça é necessário passar pela porta estreita. Sim. A porta larga, né, ela de fato nos leva muitas vezes a um caminho de perdição. Para uma realidade como a de vocês, como você foi relatando, esse tempo da doença, onde muitas pessoas até mesmo direcionavam para que, né, fosse tomada uma outra decisão em relação àquilo que vocês tinham jurado no altar. Né? A gente vê que realmente nós precisamos de uma força sobrenatural, né? Sai de nós, até mesmo, né, da nossa capacidade para compreender e estar próximo. Né? E é bonito porque quando vocês foram lá do início, né, dizendo, uma coisa que ficou bem clara foi nós éramos em três, né? Era vocês dois com Jesus. E de fato, a importância de um relacionamento ser vivido nesse tripé, né? A importância disso, ter a presença de Jesus sempre no relacionamento, sempre ser o centro, né, do relacionamento, da vida dos dois, esta entrega a Jesus. Porque com toda certeza, se não fosse isso, né, os rumos poderiam ser diferentes. Mas olha que graça, foram outros rumos, né? E a partir, depois desta experiência vivida, o que aconteceu? Deus sacudiu a gente. Eu falo que realmente existe um para quê em todas as situações, né? De um mal, Deus sempre tira um bem maior, né? E eu acredito que precisou acontecer isso na nossa vida para que a gente encontrasse realmente qual era a nossa missão enquanto família, assim, né? O caminho que a gente precisava trilhar, né? Eu vejo assim que Deus estava me virando do avesso, assim, tirando tudo que eu tinha guardado como as minhas certezas, para mostrar de tudo aquilo que eu tinha guardado como tesouro não valia de nada, né? E de fato, Deus permitir que aquela enfermidade psicológica, psíquica, enfim, né, alcançasse a minha vida, para que Ele de fato pudesse mostrar um caminho que Ele tinha sonhado para a minha vida. Eu não consigo, Vanderlei, olhar para essa situação da minha vida e não olhar para a situação do namoro. Quando eu estava machucado de um antigo relacionamento e eu fiz sabe aquela oração rápida que você faz assim, que você fala, Jesus não deve nem ter escutado, né? Tipo, eu falei, poxa Senhor, eu queria uma namorada que entendesse, que sentisse isso que eu sinto nos encontros que eu vou, que eu tenho essas experiências contigo. Eu queria uma namorada que entendesse isso que eu faço. Rápido, uma coisa assim, né? E ver hoje esse meu casamento com a Cris é de fato isso. Então, quando essa enfermidade me alcançou, eu pude fazer uma leitura todinha da minha vida e me deparei com essa oração. Jesus me lembrou dessa oração. Mas você não fez uma oração dessa daqui, meu filho, né? É isso que você escolheu. E era verdade. Então eu me deparei com a minha verdade, eu não tinha mais ninguém para culpar, né? Eu escolhi isso para a minha vida. E
e a partir do momento que eu me deparei com uma coisa que eu escolhi, as coisas ficam mais leves, né? E Deus de fato estava mostrando possibilidades para mim. Diante dessa enfermidade, eu poderia seguir vários outros caminhos, né? Nós sempre temos opções, mas eu não queria tomar uma decisão que não fosse com Jesus, né? Eu tenho trilhado com Ele este caminho e continuei fazendo esta opção. E uma deles foi com o Carisma Instrumento de Deus, né? Que alcançou a minha vida, alcança a vida da minha esposa também. E assim, hoje a gente pode caminhar junto. Mas como é esse caminhar, né? Porque fala um pouquinho, até mesmo da experiência que vocês estão vivendo hoje como família missionária, esta família que toma a decisão de abandonar as suas vontades, seus projetos no coração de Deus. Tomam a decisão de fazer essa experiência de doar a vida para a missão, para a obra, neste anúncio do Evangelho de Jesus. Então, a partir, como a Cris dizia, né, de uma realidade vivida de dor, de luta, vocês cresceram, amadureceram. E a partir desse amadurecimento, a partir deste crescimento, a decisão foi esta: eu vou dar este passo em Deus. Como foi? Foi difícil, assim, também, né? Viver esse processo e entender isso também, né? Porque, como a gente disse, né? A gente veio de 2 anos de casamento, passamos por essa situação. No meio disso veio a gestação da Giovana, onde eu me deparei saindo do meu trabalho também. Só que algo nesse tempo inquietava muito nosso coração, né? Com tudo isso que a gente estava vivendo. E de fato aqui a gente encontrava o sentido para a nossa vida, aquilo que a gente estava vivendo, né? E eu desejava muito estar aqui, né? No entanto, eu sempre vim aqui, né? As minhas desculpas deixa eu ir ajudar em alguma coisa e tal. E tudo isso foi crescendo, foi dando sentido para minha vida, assim, de tudo que estava acontecendo, das transformações que Deus estava fazendo. Me doía muitas coisas, né? Do que eu era, para o que Deus me transformou. Mas depois que a gente vai encontrando sentido, parece que as coisas o caminho vai se abrindo, e a né? gente não quer largar. E não quer largar. Então, eu e o Acácio, numa conversa, né? A gente conversava muito sobre isso, o que a gente iria fazer da nossa vida, né? E existia esse desejo de sermos missionários. Por que não? Era algo que estava muito no meu coração, no coração do Acácio estava meio assim, né? Até hoje, né? Até hoje. Mas assim, eu sempre tive esse desejo e continuo com esse desejo até hoje de participar com o que Deus me deu, né? E eu lembro que na época a Cris falava isso para mim: poxa, eu quero fazer essa experiência, a comunidade está abrindo essa possibilidade para casais de viver essa experiência de vida na comunidade, largar a nossa casa, viver na comunidade, né? Falei, poxa, eu gostaria de viver isso também, mas eu sinto o desejo de trabalho também. Eu cresci com isso, eu não me vejo largando o meu trabalho. Se a comunidade entende isso também, para mim, né? E eu lembro que a gente trouxe isso para o Conselho da Comunidade, que você faz parte, né? E vocês rezaram tudo e eu me alegra muito assim de trazer, porque a gente fica com medo às vezes de trazer o que está no nosso coração, porque não existe modelo. Isso é muito novo para a nossa igreja, né? As novas comunidades, ainda mais essa dimensão de família.
Mas eu lembro muito que a Camila, nossa cofundadora, trouxe assim, Cássio, quando você trouxe isso para mim, eu lembrei do nosso fundador, o Fábio, que ele chegou a trabalhar mesmo sendo da comunidade de vida. Ele trabalhou como professor em um colégio, dando aula de religião, né? Então, assim, faça essa experiência, né? E vivi essa experiência por 2 anos, né? E depois, no 3º ano, eu me consagrei como vida e já estou mexendo novamente, né? Porque a comunidade, nós já fazemos uma leitura de tudo isso, de como de fato tem que ser, né? Mas assim, é muito bom, cada vez mais a gente entende, é bem dinâmico, né? Viver na comunidade, cada dia uma coisa nova, e poder também ver as crianças crescendo nesse ambiente, com as outras crianças, esse ambiente fraterno, poder ver as nossas crianças crescendo nesse ambiente saudável, para mim não tem preço, né? É o que a gente vive. Eu vejo a transformação que Deus fez na minha vida, né? Eu vejo que a minha decisão de vida lá atrás, a minha certeza de querer viver uma vida reta, eu vejo a vida da minha esposa que foi transformada. Hoje eu falo para ela, eu vejo a Cris à minha frente hoje e assim, não vejo nada demais, né? Tipo assim, ela estar à frente ou eu estar à frente. Nós somos uma família, mas eu fico muito feliz porque o Deus que se manifestou na minha vida, se manifestou na vida dela e a gente pode caminhar junto, né? E assim, como família, a gente poder também alcançar outras vidas. E a gente vê isso nas crianças também, é bom demais. Que legal. Antes de você falar até mesmo das crianças, é importante trazer também, você que está nos acompanhando, com toda certeza, dá vontade da gente ficar aqui partilhando, falando, até porque é um testemunho de vida que nos inspira a também experimentar este amor de Deus. Nós temos o nosso site www.instrumentodedeus.com.br. Lá você pode deixar a sua pergunta, você pode tirar a sua dúvida. Este casal, com toda certeza, vai estar ali à disposição para responder, para também ajudar, né? Você que pode estar passando por alguma dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento, neste tempo de namoro, de noivado, né? A nossa missão, de fato, em ser esta voz diante dos desertos que nós encontramos, realmente, se for este tempo de deserto, muitas vezes de luta que você esteja passando, nós fazemos com toda a certeza, queremos, né, estar aí com você, junto com você, para enfrentar este tempo. Então, acessa o nosso site, as nossas redes sociais, para que, diante daquilo que estiver no teu coração, aquilo que você estiver enfrentando, né, não enfrente sozinho. Eles disseram uma coisa que foi importante, né? Puderam partilhar, puderam viver este tempo de luta junto com os irmãos, com a família, junto com a comunidade, né? Se você estiver passando este tempo de luta e dificuldade sozinho, sozinha, né, eu recomendo, não viva esta batalha sozinho. Com toda certeza tem um monte de pessoas que pode ser esta presença de Deus, que pode levar o teu casamento, pode levar o teu noivado, o teu namoro para esta experiência de Deus. O Acácio já foi adiantando, mas até mesmo para que a gente possa, né? E aí, chegando ao final deste programa, eu queria que vocês partilhassem um pouquinho, né? É claro que em 8 anos muitas coisas aconteceram e é claro que diante do amadurecimento
há também, né, deste crescimento que foi vivido neste tempo, há também os frutos, né? O Acácio foi adiantando os filhos, né? E com toda certeza os filhos são frutos, né, realmente desta experiência bonita que vocês têm, que vocês vivem de amor nesta presença de Deus. Conta um pouquinho destes lindos frutos, né? Das 3 frutos, né? Não podemos dizer que sejam só os filhos os frutos, mas, claro, tem outras realidades e situações que também são frutos, né, dessa experiência. Sim, mas não tem como deixar de realmente falar delas, né? Porque eu vejo que cada uma, fazendo uma leitura, significa o nosso processo, a nossa transformação. Por exemplo, a Giovana, ela veio, eu descobri que eu estava grávida 15 dias depois que a gente descobriu a enfermidade do Acácio, né? Então foi um ponto chave ali, né? A gestação da Giovana, né? Veio junto com esse processo que Deus começou a fazer na gente, né? A Manuela, ela, ela veio, eu descobri quando Nós decidimos. umas 2 semanas, praticamente assim, depois que a gente fez o pedido ao conselho da comunidade para vir fazer a experiência de vida, né? Então foi uma outra decisão que nós tomamos na nossa vida, onde Deus estava mexendo e transformando, né? Então veio a Manuela. É interessante fazer essas leituras assim, né? São frutos mesmo, são graças de Deus, né? Deus movimentando ali a nossa vida, nos abrindo através da gestação, né? Através dos filhos, né? Então, quando a gente veio para a experiência, a gente já tinha a Giovana estava com 2 anos e meio, e eu estava grávida da Manuela. O nascimento da Manuela, para mim, assim, transborda de fato o que nós viemos fazer aqui. A Manuela, ela é alegria em pessoa, né? Ela é espivetada, né? E assim, ela transpassa mesmo, assim, a nossa decisão daquele momento, dessa alegria de decidir de vir para cá, né? O Acácio dizia, né? Largamos tudo, né? Mas quando a gente chegou aqui, de fato, assim, a gente não largou nada. O que a gente tinha, né? Não largamos nada, né? Eu até dizia para ele, a gente largou o nada pelo tudo, né? O tudo que a gente acredita, né? E as nossas filhas vêm trazer muito isso, né? Nos lembrar todo dia disso. E aí a Manuela nasceu, enfim. 6 meses depois do nascimento da Manuela, eu descobri que estava grávida da Luana, né? Então, assim, também foi um outro marco, porque era já uma outra situação, um outro caminho aí, a gente já no nosso 2º ano de experiência de vida, né? Querendo pedir essa consagração de vida. Então, ali, a gestação da Luana também foi um marco, né? O limite também, Pra né? gente, né? E o quanto Deus foi fazendo através da gestação, porque a gente acha, não, morar aqui, tal, que fácil, que lindo, né? Família margarina, né? Como diz por aí. Mora na missionária, feliz. Não é, a gente sabe que tem as dificuldades, o quanto Deus nos transformou vivendo aqui também, né? Sim. Mas a gente gosta, assim, de contemplar esses frutos. Não é fácil, mas é possível. E hoje eu vejo que se a gente tem, né, esse casamento, né, a gente fala, como diz a palavra, na rocha, que eu acredito que seja, né, então pode vir qualquer vendaval que for, que em Deus a gente pode continuar firme, né, eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que essa experiência tem nos trazido muito essa reflexão mesmo, né? Além desses frutos, mas também toda essa transformação que a gente tem feito na nossa vida, que reflete na vida das meninas também, né? O quanto elas são o próprio carisma, eu brinco, né? Aqui na comunidade, elas são o próprio carisma mesmo, porque nasceram aqui dentro, elas
praticamente não, até é difícil para elas entender assim, né, fora e dentro, porque para ela é todo mundo aqui, todo mundo junto, todo mundo né, querem estar com todo mundo. A prática da oração, da missa acaba se tornando algo natural, assim, né? Então, até uma das coisas, né, que a gente dizia, o quanto é importante também essa questão da educação dos filhos na fé. Hoje a gente pode tocar isso. Coisas que lá atrás meus pais tentaram fazer de uma outra maneira. Hoje poder contemplar isso nas nossas filhas é muito bonito. Meu pai até traz isso também, né? Sim. Dessa questão da educação na fé. E acaba se tornando natural pelo que a gente vive, pelo que a gente decidiu, né, viver. Então, É diário, é diário. Se você quer viver essa dimensão dos seus filhos rezarem, você precisa rezar diariamente, né? No seu levantar, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, no seu ir dormir, né? Você vai ver o seu filho rezar. E até mesmo pelos pais serem espelhos dos filhos, né? Então a gente e essa dimensão da comunidade potencializa isso também, porque nós fazemos essa opção de viver em comunidade com casais, com jovens, com crianças que professam a mesma fé. Então essas crianças vão conviver com crianças que gostam de rezar também, né? Então eles gostam, né? Tipo, a gente tem a graça aqui de ter o Gerando Adoradores e fazer a festa do céu, né? Então, as crianças elas vão mergulhando nessa dimensão, não por bitolar, mas por ser uma coisa saudável para o crescimento deles. Muito bem. Que partilha agradável, né? Que testemunho bonito de vocês. Ao mesmo tempo, meu coração se alegra em poder ver o quanto Deus, através deste carisma, desta missão, tem feito, né, na vida de vocês, tem feito na minha vida, tem feito na vida de tantas pessoas. Eu tenho muito a agradecer, né? Aprendo muito com vocês. Hoje foi mais um momento e mais uma oportunidade de poder aprender, né, com a vida de vocês. É um testemunho que me ajuda e me leva ao coração de Deus. Agradeço muito pelo sim de vocês. Agradeço também pela tua presença, né? Com toda certeza, assim como o meu coração está em alegria, né? O teu também, de poder ouvir esta família linda e também nos provocar, né? É importante isso, que o testemunho, que este momento de partilha nos provoque a ser melhor naquilo que nós estamos vivendo. Se diante das situações que nós nos acomodamos, que seja hoje uma oportunidade de mudança. Sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de renovar, e que seja pela partilha, que seja por este momento tão bonito e tão profundo, né? Esta esperança no teu casamento, na tua família. Que Deus abençoe as crianças, né? Abençoe o matrimônio de vocês, abençoe você que está em casa, que está neste momento nos assistindo. Abençoe o teu matrimônio, o teu desejo, né? De uma maneira muito especial. Abençoe este desejo que está no teu coração de construir uma família. Que isso não se apague, mas que com Nossa Senhora possa levar este desejo teu ao coração de Deus, sempre. Muito, muito obrigado por estar conosco e até o próximo programa.